Eu converso agora com o pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, Gilvan Ferreira da Silva. Olá, Gilvan, boa tarde. Alô, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é recebê-lo aqui para a gente falar sobre o trabalho de vocês com bactérias encontradas nos rios amazônicos que controlam o agente causador da murcha bacteriana do tomate. Bom, para começar, quem é a murcha bacteriana do tomate? O que acontece no tomateiro? Que doença é essa? Bem, a amostra bacteriana, que é causada por esse patógeno que é conhecido cientificamente como Haustonia solanacearum, é um patógeno que, embora esse trabalho que nós fizemos tenha um foco direto em uma cultura de importância, que é o tomate, só que ele ataca diversas outras culturas, diversas outras solanáceas, como batata, pepino, pimenta, etc. Então, é uma doença importante, principalmente nas regiões tropicais e aqui na região amazônica, principalmente. Os solos aqui têm a presença constante desse patógeno, de modo que a produção direta de solanáceas, como tomate e outras, são bastante prejudicadas. Daí a motivação desse trabalho com foco na busca de micro-organismos amazônicos para o controle dessa doença. Bom, o tomateiro e os seus parentes todos são espécies muito vulneráveis. Se puder me colocar na tela, eu agradeço. Obrigado. São espécies muito vulneráveis para pragas e doenças de um modo geral. São muito sensíveis. Essa murcha é o quê? É aquela morte prematura do tomateiro, se eu não estou enganado, quando ele começa a definhar e até que ele perde força e morre completamente o pé? Essa doença ela consegue causar a morte do tomateiro. Essa bactéria ela causa o entupimento do sistema vascular, Aham. podendo levar à morte. Essa morte depende da variedade, depende de uma série de outros fatores, mas as variedades suscetíveis, sim, conseguem levar à morte até de 100% desse material. E quem são essas bactérias que vocês descobriram nos rios da Amazônia? É uma descoberta nova ou elas já existiam e agora vocês entenderam que ela pode perfeitamente combater essa murcha do tomateiro? A gente tem feito uma bioprospecção, esse é um dos trabalhos que nós temos feito aqui na Amazônia. Esse material ele foi coletado no sedimento dos rios. Entretanto, a gente tem feito prospecção em diversos ambientes, com material de solo de floresta, de rios, mostrando o quanto essa biodiversidade amazônica pode ser utilizada para o controle de doenças e com esse input fantástico na agricultura. É, Especificamente, esse material que foi reportado nesse trabalho que nós fizemos, tem uma espécie já conhecida, tem uma espécie já relatada na literatura, e temos duas outras espécies que são espécies novas que também conseguem controlar essa doença. Então, a gente tem provado que prospectar na biodiversidade amazônica é algo importante, é algo que tem e traz soluções e, inclusive, identificado novas espécies que podem ser aplicadas à agricultura. E após a coleta desse material, a retirada desse material do ambiente natural dele, dessa bactéria, como é que ele é utilizado? E também é uma espécie de controle biológico também, o que é muito bom. Exato. O trabalho ele começou lá em 2018 com algumas viagens. Algumas dessas viagens dos rios elas são demoradas. Algumas dessas coletas demoraram meses durante a coleta. A gente conseguiu fazer entre 2018 e 2019 quatro rios amazônicos e percorremos nesse trabalho quase 7.000 quilômetros de rios. E coletando o sedimento, que, para quem não entende, o sedimento seria a lama do rio, Uhum. a cada 50 quilômetros, e esse material ele é processado, selecionado e verificado quais desses micro-organismos têm atividade contra patógenos de interesse. No caso, em questão, foi selecionado material para patógeno contra bactérias patogênicas de interesse agrícola, que foi a Ralstonia solanacearum. E como ele é aplicado, esse material, no tomateiro, por exemplo? Beleza. Esse material, antes de ser aplicado no tomateiro, ele passa por todo um processo de estudo laboratorial, inclusive com identificação em nível de espécie por meio de análise genômica. Então, a gente consegue saber exatamente quem é a espécie,
consegue identificar se esse material ele tem potencial para ser, por exemplo, que muitos micro-organismos que conseguem controlar o patógeno, eles podem ser também patogênicos, não só para a planta, mas para animais, humanos, etc. Então, com essa análise prévia, antes de chegar na planta propriamente dita, a gente consegue saber qual material tem capacidade de desenvolver um bioproduto, um inoculante, é, e depois isso é feito análise em casa de vegetação inicialmente, na planta de tomateiro, como foi reportado. Bom, você falou em inoculante. Ele é colocado em sementes para as próximas mudas de tomateiro que serão cultivadas em estufa, por exemplo, né, ou em cultivos próprios, ou ele é aplicado diretamente na planta, porque se ela está com os veios entupidos, a seiva não consegue correr, mais ou menos como o nosso colesterol quando entope as nossas veias. E aí, a minha pergunta é essa, ele é aplicado como inoculante em sementes que produzirão mudas sadias ou ele é utilizado na planta como uma forma de redimir esse processo de morte encaminhada que a planta está tendo, resultando num desentupimento dos veios, possibilitando a seiva ser transportada novamente? Os testes realizados em casa de vegetação, eles foram feitos colocando o input da bactéria na planta. Essa doença, o efeito curativo dela, quando ela já está atacada, fica muito mais difícil de resolver. Tá. Então, isso é colocado antes que a doença apareça e você coloca conjuntamente o patógeno e verifica se esse micro-organismo tem a habilidade de controlar o patógeno. Nos testes realizados, nós conseguimos verificar, por exemplo, que além de permitir que a doença não se instale ou a planta consiga se desenvolver normalmente ou minimamente atingida pela doença, quando analisamos o solo, a presença da bactéria, que é o patógeno no solo, a gente conseguiu verificar que esses inoculantes suprimiram o patógeno no solo em até 90%, indicando que, além de controlar a doença, não deixar a planta adoecer, ela reduzia a população de patógeno nesse solo que estava infectado com a doença, Então mostrando que... Pode falar. Não, eu diria, então é condição que sine qua que o patógeno esteja no solo para infestar o tomateiro. E aí eu Exato. pergunto para você, todas as espécies de tomateiros são sujeitos a essa murcha ou existe alguma que tem resistência? Existem materiais com tolerância à doença, materiais que já desenvolvidos, voltados para o desenvolvimento de resistência. É difícil encontrar material resistente, mas já existe no mercado materiais que são tolerantes à Housetonia. São variações que são tolerantes, então, a esse patógeno que causa a murcha. Os resultados são bons, então, já estão em aplicação em prática comercial já? Ainda não. Esses resultados, inicialmente, eles estão em fase de laboratório, vão agora para campo, e como a gente na Embrapa não desenvolve todas as etapas da pesquisa, essas etapas iniciais são desenvolvidas por nós, e os interessados por desenvolver o bioinoculante, eles geralmente que entram em contato com a Embrapa e a Embrapa licencia esses micro-organismos para o desenvolvimento de produtos. E é a nova forma da pesquisa se desenvolver sem necessitar aí de 100% da ajuda de governos, né, que podem oscilar de acordo com governos, e aí vocês concedem a patente e aí recebem royalties a partir disso. É um novo modelo que a pesquisa brasileira adotou. Demorou, mas ainda bem que chegou, né, Gilvan? Exatamente. Então, essa parceria público-privada é fundamental. Sim, ela é fundamental, a parceria público-privada, aí você tem uma nova forma de independência até para continuar pesquisa sobre a evolução de um mesmo produto que foi patenteado e licenciado e também de até desenvolver novas pesquisas, independentemente de verbas oficiais ou não. Muito legal isso. E aí, só para a gente concluir, ela combate não só a murcha do tomateiro, mas também de outras espécies. Vocês estão testando também outras espécies ou, nesse momento, especificamente no tomateiro? Esses micro-organismos selecionados, eles controlam o agente causal. Esse agente causal, ele, além de tomateiro, ele causa a doença em diversas outras espécies. Então, a gente não está testando ainda em outras espécies, mas é esperado que também consiga controlar
a doença em outras espécies, Talvez já que o agente causal é o mesmo. talvez com pequenas adaptações em função da violência do ataque desse patógeno na planta. Ela pode ter uma incidência maior no tomate e menor, por exemplo, numa pimenteira, como você disse, né? Exato. Pimenta, bananeira também é atacada por esse patógeno. Ok, Gilvan, agradeço Então, é uma solução interessante que tem uma ampla gama de aplicações. muito interessante, e principalmente porque vai diretamente de encontro à tendência do controle biológico de pragas e doenças. Acho que esse é o caminho. Por isso ela é muito interessante. E tenho certeza que vai interessar a muitas empresas que fazem o licenciamento desses produtos para produzir comercialmente em parceria com a Embrapa, como já temos aí tantas outras pesquisas que estão no mercado. Gilvan, para quem quiser mais informações, deixa o endereço de internet de vocês. Qual é, por favor? O nosso e-mail é gilvan.silva@embrapa.br. Ok. Muito obrigado pela participação, pelas boas notícias. Progresso aí na pesquisa. Mande notícias. Ótima quarta-feira e até breve. Para todos.